Mulher, mulher, e veja a vida como tá. Mulher, mulher, e veja a vida como é. Mulher, 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 e veja a vida como tá. Um rapaz chegou pra mim, e não quero me casar. Eu tava com mulher feia, tem a pele cachetada. Eu tava com uma mulher, leva aqui de cada lado. Chegou pra mim, meu filho, o que aconteceu? Depois que eu fiquei dela, tudo me aconteceu. Todo tava no jogo, todo me oferecendo. Rapaz chegou pra mim, disse, não quero ser casado. Sou casado com mulher feia, fica mal apresentado. Sou casado com uma mulher, leva pedido lascado. Mulher, 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 e veja a vida como é. Mulher, 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 e veja a vida como tá. Comecei a analisar, de repente provocar. De banda preta de quina, de pronta aqui na meu lado. De repente na cultura, que eu sou um mundo pesado. Vou dizer numa cara, uma língua observada. Aqui é uma língua, que tava por representar. Faz tão repentista, é meu nome na vida. Aqui quero falar, tá usando uma touca. Você foi um repente, você ainda foi um boca. Tá parecendo um bandido, uma festa de uma bicha louca. Mulher, 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 e veja a vida como tá. Mulher, 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 e veja a vida como tá. Eu vou dizer como é. Sabe que é o errando, tá usando é o bom. Esse é namorador, tá com a boca de mulher. Mulher, mulher, e veja a vida como é. Mulher, 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 e veja a vida como é. Pessoa atualizada e é meu amigo Robinho, trabalhou muito obrigado. Meu amigo Robinho, eu adoro observar. Tá batendo em canteiro, eu conto de tudo lá. E eu vou te dar um repente, que fica a boca daqui, vai tentar mais celebrar. Eu tô muito pra nós ir viajar. Vou virar de Janeiro, depois vou pro Paraná. Vou passar em São Paulo e visitar uma amiga. Mulher, mulher, e veja a vida como é. Mulher, 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 e veja a vida como é que tá. Você sabe que quero falar, vou dizer tá me gravando. Lá vai eu elaborando, que depois vai editando e tudo vai apostando.